Vera, a audiência é sua. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para nós é uma honra, uma alegria muito grande ter você aqui conosco hoje. Obrigado. Bom, primeiro quero agradecer o convite do Crispino. É um prazer e uma honra ter essa oportunidade de conversar com os professores e pesquisadores e estudantes aí do Pará. Então, o meu tema, o tema que eu propus apresentar para vocês é o Física Sem Dogmas, Experimentação e Formação de Professores de Física. Eu vou só fazer uma pequena correção na minha apresentação, Crispino. Na apresentação que você fez de mim, eu continuo trabalhando com física estatística, de biomoléculas, mas há cerca de 15 anos eu comecei a dar aulas, nós temos uma licenciatura separada do bacharelado, e a partir daí eu me envolvi muito com a formação, tanto inicial quanto, eu chamo de permanente, de professores, né? E realmente isso ocupa uma parte grande do meu tempo, mas eu continuo, me mantenho ainda na área de pesquisa também com física e estatística. Bem, vou colocar então a minha apresentação. Então, é um grande prazer estar com vocês e eu gostaria de propor que vocês interrompam, se for o caso, para que a conversa flua, né? Bem, então, o tema que eu propus foi Física Sem Dogma, e talvez isso cause alguma dúvida, né, do que se trata, do que eu estou falando. Bem, eu vou entrar direto num exemplo que eu acho que ele é muito gritante e ele ilustra muito bem o que eu quero dizer, né? Então, a minha primeira transparência aqui mostra o quê? É ensinado na escola, acho que no terceiro ano do fundamental e depois retomado até o ensino médio, né? O sistema solar e a Terra, nesse sistema solar, girando em torno do Sol, girando em torno de si mesma, né? Com aí essa figura que vai aparecer nos livros, provavelmente mais simples no terceiro ano, e mais vai se complicando ao longo do curso na escola, né? Mas, se a gente prestar atenção, é carregada de informações, né? Os paralelos especiais, os trópicos, os equinócios, a eclíptica, os solstícios, a inclinação, né? E o que acontece na grande maioria das vezes nas nossas escolas, nas escolas básicas, né? Eu vou fazer um parênteses aqui para dizer que o meu conhecimento é da Escola Paulista, né, do estado de São Paulo. Como o Crispino disse, eu trabalho com professores em formação e também professores que estão atuando na rede, nesse programa, e há outros também, mas esse programa principal, eu vou falar um pouquinho sobre ele, Encontros Psicólogo. Então, na minha interação muito forte com esses professores, com projetos nas próprias escolas também, é esse o quadro, né? É apresentado isso no livro como um modelo, né, do que acontece no espaço, entre a Terra e o Sol, mas na maioria dos casos, as crianças não são levadas lá fora no pátio ou em algum espaço externo da escola para olhar a posição do Sol no céu em horários diferentes, mais alto, mais à direita da entrada, mais à esquerda, relacionar com os pontos cardeais, né? E perguntas, né, como essa: qual o caminho do Sol no céu em relação à escola, em relação à sua própria casa, onde o Sol nasce, onde morre, quais são os pontos, como é que a sua casa está localizada em relação ao leste, oeste, etc. Esse exemplo parece um pouco fora do que a gente chama da física do ensino médio, mas eu acho ele muito bom porque ele é muito gritante e a gente faz isso desde da criança, né? Desde o
ensino bem básico. E por que isso é muito ruim, né? Porque se eu não sei relacionar o que eu observo com aquilo que eu aprendo, que está no livro, ou que o professor me disse, as duas coisas passam a não ter relação nenhuma para mim, né? Então, eu passo a acreditar naquilo, memorizo, porque eu estou na escola e a ciência diz que deve ser assim, né? Mas eu não relaciono, não pergunto, não faço perguntas, né? E isso tem 3 aspectos muito negativos. O primeiro deles é que é muito pouco divertido aprender coisas sobre as quais a gente não pode perguntar, né? E essa é a característica do dogma. O dogma é uma afirmação e eu acredito ou não, né? Então, o primeiro aspecto é que é pouco divertido. Não estimula o pensamento, não estimula a curiosidade, não estimula a capacidade de análise ou de crítica, né? O segundo aspecto muito negativo tem a ver com a atualidade que o Crispino mencionou, não é? Que é essa negação da ciência, né, que nós estamos vivendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, e que, do meu ponto de vista, tem a ver com esse tipo de ensino, porque o que nós estamos fazendo na escola é ensinar não a forma de pensar assim, que a ciência pensa, né? Mas são modelos que a ciência criou, ou ideias, né, conceitos memorizados, e, portanto, acreditar na Terra plana ou acreditar na Terra esférica são 2 dogmas diferentes apenas, porque eu não aprendi a relacionar alguma explicação, algum modelo com aquilo que eu observo, né? Nem a criticar. Então, esse é o segundo aspecto que é muito grave nesse momento. E eu vou até, eu gosto de contar alguns causos que eu acho que ilustram, né? Esses dias eu estava procurando, junto com os meus estudantes, um trabalho que nós fazemos, um clube de ciências, né? Nós mantemos alguns clubes de ciências em algumas escolas públicas, junto com os estudantes da graduação. E nós estávamos procurando um vídeo que mostrasse, que eu já tinha usado no passado, um navio se afastando do porto, né? E sumindo no horizonte, primeiro o casco, para depois sumir o mastro e tal. E, atualmente, esse vídeo você não encontra, ele só aparece nos sites dos terraplanistas. É impressionante o número de sites de terraplanistas, tanto brasileiros quanto de outros países, né? E que estão aí usando explicações quaisquer para um fenômeno que a gente observa e que tem a ver com isso, né? De eu observar um fenômeno, mas não saber a explicação que me derem para ele, eu aceito, venha de quem eu gosto ou não, né? Bem, e o terceiro ponto que eu, então, trago a atenção de vocês é que quando eu ensino a ciência como memorização, eu estou praticando uma péssima forma de ensinar, né? Não porque eu acredito nisso, mas ligado a investigações que vêm sendo feitas. Eu não sei, eu gostaria de trazer para vocês esse livro, eu não sei se vocês conhecem, né? O título dele é Como as Pessoas Aprendem, e eu acho ele muito interessante, porque ele foi escrito, o texto, por encomenda desses 3 conselhos norte-americanos, conselhos nacionais, mas que fizeram a seguinte pergunta, né, para o pessoal das ciências cognitivas. Bem, pesquisadores das ciências cognitivas, vocês vêm pesquisando e estabelecendo, né, com artigos, congressos, etc., como é que as pessoas aprendem, né? Tanto em ciências cognitivas, neurociências, psicologia, ensino da física, antropologia, filosofia, enfim. São várias áreas que discutem isso. Bem, se nós já temos tanta teoria a respeito de como as pessoas aprendem, vamos, então, usar essas teorias para
organizar o ensino nas nossas escolas, né? E aí, esse texto foi escrito, eu acho que é de 2005, se não me engano, e o Senac traduziu ele para o português. E as pessoas que escreveram, então, esse texto, enunciaram, digamos, 3 princípios para o aprendizado, que eu considero bastante interessantes para nortear o nosso, para nos fazer pensar sobre o nosso ensino. O primeiro deles, acho que é bastante óbvio, bastante conhecido, que eu preciso levar em conta o conhecimento prévio dos estudantes, que eu não vou ensinar a equação de segundo grau para quem não sabe álgebra, né? Isso é mais ou menos óbvio. Então, o segundo princípio, eu considero ele muito importante para a gente pensar nosso ensino de física, que é esse, de que para que haja aprendizado, eu preciso construir com os estudantes, né, em qualquer nível que seja, um quadro interligado de fenômenos e conceitos. O que são os fenômenos? São as coisas que acontecem na natureza ou na tecnologia que a humanidade criou. Então, eu preciso conhecer os fenômenos, eu preciso saber o que acontece, né? E aí a gente pode discutir o que significa saber o que acontece, né? E aí eu vou também estudar conceitos que foram criados para interpretar o que acontece nesses fenômenos. Então, esse quadro interligado de fenômenos e conceitos é fundamental. E o que acontece no nosso ensino, de novo, falo de São Paulo, não sei, né, pode ser que vocês tenham uma realidade um pouquinho diferente, é que há um foco enorme na parte conceitual, teórica, nas aulas teóricas, e os fenômenos são apresentados em aulas experimentais, mas como demonstrações, não demonstrações, mas como, como é que se chama isso? Como verificação, né? Muitas vezes pouco interessante, não são experimentos para que você conheça o fenômeno, explore o fenômeno, desenvolva a sua curiosidade em torno daquele fenômeno, né? É uma coisa bem dirigida e separado conceito e experimento, né? Vou retomar esse ponto algumas vezes. O terceiro princípio, não precisamos falar muito sobre ele, mas ele também é bem interessante, que é preciso que o professor incentive a prática da metacognição, que o que é? Quando eu vi essa palavra pela primeira vez, eu não sabia o que era, mas é você ser capaz de pensar sobre o que você aprendeu, organizar o que você aprendeu, fazer perguntas a você mesmo, né, então você ser capaz de pensar sobre o seu próprio aprendizado. Bem, esse segundo ponto, de qualquer maneira, ele está relacionado com uma outra conclusão desse estudo, que é esta segunda aqui, né? Que o aprendizado é eficiente quando ensinamos aos estudantes a postura do pesquisador, né? E mais para frente a gente retoma, embora possa surgir a pergunta, bem, mas como é que eu ensino ao estudante, né, da escola a postura do pesquisador? O pesquisador atua num outro ambiente, com equipamentos, com bibliotecas, computadores. Bem, o que nós estamos falando aqui é da postura de investigar, de reunir o conhecimento para pensar uma coisa nova, né? Isso vai talvez ficar claro ao longo do que eu vou falar mais para frente. E, claro que quando eu falo, enuncio princípios de como as pessoas aprendem, eu preciso definir o que é aprender, né? Aprender não é tirar bons pontos na prova. Aprender é quando aprender alguma coisa é quando eu sou capaz de utilizar esse conhecimento em situação nova, né? Eu me pergunto que lâmpada é essa que eu tenho aqui, olho lá para fora e penso como é que a copa da árvore imensa se forma, de que matéria, de que massa aquilo é formado, enfim, são perguntas que eu estou sentada à beira de um lago e vejo brilhos e penso na ótica
na iluminação e no movimento da água, né? São pequenos exemplos para mostrar que sou capaz de pensar sobre física em situações que não são nem do livro, nem da prova, nem da... Né? Então, é essa a definição de aprendizado. Bom, vou voltar para o exemplo que eu chamo de quase trivial, que são os movimentos da Terra e do Sol. Né? Então, essa figura a gente já viu, né? E, então, vou apresentar para vocês, nesse exemplo, uma coisa que é um caminho que a gente vai fazer. Bem, eu quero que o meu estudante, eu não gosto muito da palavra aluno, viu? Por isso, quando eu falo estudante, eu estou falando da escola ou da universidade, tanto faz. Mas eu quero que o meu estudante, minha criança do 3º ano, 4º ano, consiga pensar sobre o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, como modelo para explicar o dia, o caminho do Sol no céu, dia à noite, etc. Então, eu quero saber o que ela pensa, né? O que ela já sabe sobre isso, e eu peço que ela desenhe, né, o caminho do Sol no céu ao longo do dia. E eu espero que ela faça esse desenho da esquerda, né? Porque depois desta representação, eu vou passar para uma representação mais abstrata, com uma Terra esférica, e depois eu vou passar para uma representação em uma Terra esférica, mas ainda parada, e depois para uma Terra esférica que gira em torno do próprio eixo. Mas o que acontece? Na maioria dos casos, isso acontece, foi uma surpresa, é um dos exemplos de muitas coisas que a gente percebe quando começa a investigar, ter um olhar mais crítico para o aprendizado do estudante, né? O que acontece é o quadro da direita. E qual a diferença entre os dois? No quadro da direita, não tem o Sol no horizonte, né? E aí a gente começa a se perguntar, será que essa criança que está na minha sala de aula, ou esse jovem, ele já observou o Sol no horizonte? Bom, eu não sei como é que é no Pará, mas em São Paulo é muito provável que tenha os prédios e não tenha acontecido essa situação, porque o olhar da criança vai estar dirigido para o celular, para outra coisa, e não para o céu, nem para o Sol no horizonte, né? E se ele não tem conceito de horizonte, ele não vai conseguir sair dessa representação para uma representação da Terra esférica, que é o que eu preciso que aconteça para que ele depois entenda a Terra girando em torno do eixo, né? Bom, então, agora eu tenho uma proposta de conhecer os fenômenos para depois, para junto, ir introduzindo os conceitos, né? Então, marcar a sombra do poste, marcar a sombra ao longo do semestre, enfim, essas perguntas que eu já tinha feito. Aí, para chegar, né, porque a pergunta é, como é que eu faço para relacionar o que ele observa com o modelo que eu quero apresentar? Então, se ele, para que ele chegue lá, eu quero que ele passe por este momento aqui, em que ele saiu de uma situação que é observável, para uma situação modelo, em que a Terra está ali, esférica. Eu vou pedir desculpas, gente, eu acabei fazendo esses desenhos meio às pressas, eu não achei os desenhos bons, e eles estão completamente fora de proporção. Lógico, não vai dar para desenhar a proporção correta, mas podia estar um pouquinho melhor, né? Mas então, eu quero que ele consiga fazer uma transposição dessa situação, né, da esquerda, ali, depois que já foi trabalhada com ele, para essa situação aqui, né? Então, e para que ele entenda que a posição aqui da direita, né, ele entenda o horizonte dele, ou seja, até onde ele consegue enxergar o Sol, que isso tem a ver com 6 horas da tarde, isso significa o Sol se pondo no horizonte, né? Tem toda uma construção aí, uma abstração, né? Para que, finalmente, ele consiga, com a orientação dessa atividade, construir essa outra situação em que eu coloco, também os desenhos estão fora de proporção para o que eu quero, né? Eu preciso desenhar
da forma, mas que ele consiga se colocar numa terra que agora vai ter que girar, já que o Sol não muda de lugar, né? Então, se no quadrinho da superior à direita são 6 horas da tarde, aonde é que ele vai estar? Né? Enfim, né? Esse é o trabalho de construção, junto com ele, de um modelo e de conceitos, né, que envolvem retas, envolvem círculos, envolvem conceitos abstratos, e um modelo que se correlacione com aquilo que ele observa. Bom, então esse é um exemplo que eu acho que eu apresentei assim detalhadamente, né? Eu vou pular isso daqui. Posso falar de um exemplo mais ligado, né, à física, para ir mais, que envolve conceitos mais abstratos, embora eu pense que não é trivial fazer aquela transposição, né, no caso do modelo da Terra em rotação. O que geralmente acontece é que, e eu vou depois falar um pouquinho da formação, né, que eu prometi falar. O que geralmente acontece é apresentado, né, um desenhinho com um ímã, um condutor em forma circular, e aí se descreve o fenômeno, talvez se escreva uma equação, e se afirma, então, que é isto que é utilizado para gerar energia elétrica numa usina, sem que necessariamente, eu acho que na maioria das vezes isso não é feito, se pergunte, mas aonde que está esse ímã em movimento ali, qual é o movimento, quem é que está em movimento, é o condutor, é o ímã, enfim, né? O que eu estou dizendo com isso é que há uma memorização, sem a oportunidade de desenvolver o pensamento sobre o fenômeno, que é muito diferente, né, do que, então, na nossa proposta, é que ele necessariamente, o estudante, a estudante, precisa brincar com... Eu posso fazer isso, eu não preciso de um laboratório sofisticado, eu posso brincar com o fenômeno, mesmo que eu não faça medidas, com um rolinho de fio de cobre, um LED e um ímã. Se eu não tiver um ímã muito potente, eu não tenho ímã de neodímio, eu tenho um ímã de ferrite, eu preciso de muito mais voltas do cobre, mas, enfim, é possível, né, brincar com isso, oferecer essa oportunidade para que o estudante conheça o fenômeno, né, passe o ímã numa direção, na outra direção, acenda o LED assim, troque os terminais de forma mais livre, em que ele pensa sobre o assunto. Então, aqui pus algumas perguntas que a gente, com o programa de física, muitas vezes passa por cima, né? Então, já derrubou um ímã numa bobina de fio de cobre enrolado no rolo de papelão, já acendeu um LED brincando com ímã, já explorou mudar a direção do movimento do ímã, são as perguntas que eu tinha mencionado, né? E pensando na escola, né? O que eu estou colocando aqui são sempre pequenos exemplos, né? Há muitas outras possibilidades. Mas o que os estudantes sabem sobre a origem da iluminação das suas casas? Né? Já se perguntou sobre isso, sabe sobre corrente elétrica, ímãs, onde estão as hidrelétricas aqui, eu achei uma figura do Pará, acho que tem a ver ali com Belo Monte, não sei, mas enfim. Eles sabem de onde vem, de qual é a hidrelétrica, dá para saber qual é a usina que fornece a energia ali para a casa dele, né? Como é que eles já se questionaram sobre isso? Como é que a força da água, né, vira eletricidade? Então, há inúmeras possibilidades, eu não sei se falando assim, dessa forma, eu gostaria que vocês fizessem perguntas, viu, comentários.
né? Então, há muitas possibilidades de fazer para conhecer o fenômeno, né? Procurar os caminhos da helicidade, né? Olhar na escola, dentro da escola de distribuição, como é que vem lá de fora, pendurar ímãs na sala, cordinhas, deixar eles lá quietinhos para depois pensar nos pontos cardeais, né? Isso aqui, essa figura, por exemplo, é dos nossos cursos, a gente pode construir coisas bem rústicas, bem simples, claro, aqui eu preciso de bússola, mas daí está aí a interação com a universidade para fortalecer, para permitir essas possibilidades na escola. E aí as perguntas que muitas vezes deixam de ser feitas, né, por eles ou por nós, incentivando eles a pensarem, né? O que é uma bússola? Polo magnético e geográfico. Isso, né, nesses cursos de formação de professores, aparece muito. Eles são opostos, mas aí não lembro bem esse aqui, assim, aquele, mas por quê? Se você sabe por quê, você não precisa memorizar nada, né? Se a Terra é um ímã, eu sei como é que os ímãs se comportam, eu tenho que imaginar por que o polo norte magnético, o polo norte do ímã se chama norte, né? Porque é ele que virou para o norte, quer dizer, cria-se toda uma história em torno deste fenômeno que é a orientação no campo magnético da Terra, né? Por que a corrente da rede elétrica oscila, da pilha não oscila? Né? Para além daquilo que é ensinado no livro de física, é o livre pensar, né, do estudante. Né? Bom, eu acho que não vou passar aqui, né, desculpa, ficou um copy and paste ali da rotação, um ponto de vista que eu esqueci de tirar. Aí temos que trabalhar, nesse caso são muito mais conceitos, né, para conseguir trabalhar a lei de Faraday vinculada ao experimento, muito mais conceitos. Então, isso, claro, sempre vai estar no final de um ano, de um semestre. Bem, então, como é que... Então, eu estava, né, o Crispino mencionou, eu venho trabalhando com projetos de interação entre universidade e escola, porque eu penso que isso deveria até ser, uma possibilidade muito concreta, né? E faz todo sentido, porque a universidade forma os professores. Então, a universidade tem conhecimento teórico, no sentido do conhecimento específico das áreas, física, no caso, tem o conhecimento da teoria de educação, a parte pedagógica, mas a universidade, em geral, também, continuo me referindo à situação de São Paulo, mas acredito que não seja tão diferente aí, a universidade não conhece a escola, o jovem, o trabalho de ensino num coletivo, numa sala de aula, numa escola, o jovem atual, com suas preocupações, né? Então, existem dois conhecimentos. Existe o conhecimento teórico em construção na universidade, a possibilidade de criar novas ideias e novas metodologias com mais liberdade, digamos assim, mas na escola há um conhecimento prático, há o desenvolvimento de projetos por parte de professores, a partir daquilo que eles conhecem, enfim, para que essa escola se fortaleça, né, e a formação que a universidade dá aos professores faça sentido, é fundamental essa interação, né? Eu acho que, infelizmente, ainda a gente está um longo caminho, né, da formação, por exemplo, na área da saúde, né? Um médico não pode se formar, uma enfermeira, sem a parte prática no ambiente em que aquela profissão acontece, né? O médico não vai aprender a medir pressão, teoricamente, na lousa, ou auscultar, ou, enfim, outras coisas muito mais complexas, do ponto de vista, no livro, né? Então, e por isso, a formação do médico tem que passar por alguns anos dentro do hospital, dentro do centro de saúde, né? E nós, em relação
a formação de professores, né, também gostaria até de ouvir de vocês, se tem alguma experiência diferente aí em Belém, aí no Pará. A formação de professores, ela não inclui projetos em que os licenciandos passam uma boa parte do seu tempo na escola para aprender essa parte prática, né? Bom, então, esse Encontros Pscola começou em 2011, foi a possibilidade, o Encontros Pscola, ele não é só de física, tá? Ele é um encontro em que as formações são em todos, tem cursos em todas as áreas de conhecimento, debates, oficinas, tem muita coisa. E ele começou em 2011, então, como eu disse, e foi possível porque houve um projeto do MEC justamente para fortalecer a colaboração entre universidades e escolas, e houve, acho que aí mais de 100 projetos no Brasil inteiro, e eu acredito que isso, no nosso caso, foi o que permitiu nós começarmos este projeto, que nos primeiros anos tinha ali 3, 4 cursos, 60, 50, 60, 100 professores, hoje a gente faz encontros com quase 30 cursos, 600, 700 professores. O que está apresentado aqui é o primeiro webinário que vai ser semana que vem, né? Nós abrimos as inscrições em 2 dias, tinha 1.600 pessoas inscritas. Então, por que eu acho que ele deu muito certo? Porque exatamente a gente tem construído esse encontro, esses cursos, essas atividades, conjuntamente universidade e professores, ou seja, olhando para os interesses dos dois e não imaginando que é a universidade que detém todo o conhecimento e o professor vai lá para aprender, né? Então, esse é um debate que eu costumo colocar. Voltando aqui para a questão da formação e da escola real, né? A escola brasileira não tem laboratório, a porcentagem de... Nós fazemos um levantamento nesse nosso encontro, né, são 2 vezes por ano, então a gente tem ali 1.000, 2.000 professores circulando, e a gente faz um levantamento das escolas, desses professores, quem tem laboratório, quem tem biblioteca, e 5% tem laboratório, né? Mas a gente, então, tem essa ideia de que eu não preciso de um laboratório, eu não preciso de material, né, um pouco irônico, sem laboratório, sem material, claro que não é possível. Mas aqui é um dos cursos, né, do último encontro, até de janeiro de 2020, em que nós estamos ali experimentando numa sala de aula comum, com vidro, vela, prato, né, água, enfim, com materiais muito simples. E para a gente pensar, né, assim, eu acho muito interessante que esse curso especificamente foi completamente inspirado nesse livro à esquerda aqui, né, escrito pelo Michael Faraday, da Lei de Faraday, não foi por acaso, talvez, que eu tenha escolhido a Lei de Faraday como exemplo, né? A história química de uma vela e as forças da matéria. O que tem nesse livro? O Faraday, ele não teve formação acadêmica, né? Ele era filho de um ferreiro, enfim, ele não teria ido parar não teria conseguido, né, chegar à pesquisa que era restrita aos setores mais nobres da sociedade, mas ele assistia a aulas públicas, né? E foi nessas aulas que ele aprendeu, se interessou e conseguiu se aproximar da pesquisa, enfim. E quando, né, depois ele tornou-se pesquisador, produziu coisas muito importantes, mas ele fazia questão de oferecer essas palestras de Natal para os jovens. E esse livro, então, foi escrito com as palestras que ele oferecia para jovens, né, em Londres, acho que é em Londres, sim. E ele então faz, né, a história química de uma vela, eu até achava que não tinha tanto interesse, eu gostava mais das forças da matéria,
porque uma história de uma vela, né? E o começo do livro ele fica descrevendo as velas, como que elas eram, velas de formas diferentes, materiais, mas depois ele se propõe, ele afirma, numa vela está contido todo o conhecimento do universo, tem essa frase no começo do livro. Para 2019, era, isso se aproximava bastante da verdade, porque você tem ali fenômenos de calor, fenômenos luminosos, reações químicas que são análogas à da respiração dos seres vivos. Né? Tem fenômenos eletromagnéticos que você pode explorar com o conhecimento atual. Né? Então, o que nós fizemos não foi simplesmente reproduzir o livro, nós adaptamos, né? Nós usamos vários dos experimentos que são possíveis de fazer com materiais simples e utilizamos conhecimentos atuais, por exemplo, para interpretar as diferentes cores da chama, né, onde você tem reações químicas com emissão de luz, onde a questão do espectro do sólido contínuo, o espectro discreto ligado a emissões eletrônicas. Então, dá para trabalhar, né? Então, veja, acabei me entusiasmando aqui falando mais do curso, mas o que eu quero dizer é que é possível fazer experimentos com materiais simples fora de um laboratório, né? E um ponto muito importante também, eu não consegui achar uma outra figura que tivesse a lousa, que eu não estivesse presente, então a lousa está ali atrás de mim, mas eu queria chamar a atenção para isso. Então, o que a gente está vendo aqui? Por um lado, os professores cursistas estão fazendo os experimentos e conversando entre si sobre o que eles entendem do que está acontecendo ali. Né? A gente tem um roteiro de perguntas, de propostas, e, portanto, eles estão ali, entre eles, discutindo o conhecimento que eles já têm sobre esses fenômenos. Nós, professores, esse curso eu vem em conjunto com duas professoras de escola pública que vêm trabalhando comigo já há algum tempo, né? Introduzimos alguns conceitos e relações que os professores não trouxeram, e isso vai para a lousa, no sentido de que os grupos vão e apresentam, né, o que pensaram, conceitos, fórmulas, equações, depende um pouco do assunto, a gente pode aprofundar mais ou menos, e nesse momento nós estamos debatendo, né? Um grupo pode apresentar uma coisa um pouco diferente do outro, então a gente discute o que está acontecendo, e dessa forma estamos também trabalhando aqui a metacognição, ou seja, o que eu entendo sobre, e o que eu ainda não entendi, e o que eu preciso avançar. Bom, eu não fiz nenhum controle do tempo, não sei quanto tempo passou, Cristina, se você quiser me avisar. Fique à vontade, Vera. Assim, nós estamos com 40, 45 minutos de seminário, fique à vontade. Tá, eu estou encerrando, só queria então comentar, né, que esse desafio é imenso para todos nós, tanto da universidade quanto da escola, mas hoje eu acho assim, existe essa possibilidade de interação, o Crispino comentou, inclusive, sobre isso, né, de fortalecer essa interação entre a universidade e a escola. O desafio é imenso porque nós mesmos não fomos formados desta forma, não existem materiais, então é uma questão de repensar os materiais que a gente tem, de conversar, de construir junto, né, para transformar esse ensino de ciências e de física em alguma coisa que seja, de fato, desafiante, apaixonante para as crianças e jovens, né? Que ensine eles a pensarem, ou para aqueles que não necessariamente vão se engajar com a ciência, mas aprendam a pensar, né? Essa capacidade de crítica que a gente está vendo inexistente quando movimentos anticientíficos como esse que está havendo agora tem tantos adeptos, né? Bom, é isso, eu agradeço muito a oportunidade,
gostaria de ouvir vocês um pouco também, e convido vocês a visitarem a página e a se inscreverem no nosso webinário. Tem várias oficinas lá de física, viu? É isso. Ok, então, nesse momento, eu gostaria que todos ligassem os seus microfones para que nós, então, dessemos uma salva de palmas para a professora Vera. Ok, dessa fica menos impessoal, porque, na verdade, nesses webinários, a pessoa apresenta como se fosse, né, uma coisa imaginária, né, quer dizer, diante do seu computador, e fica tudo uma sensação. Mas saiba que você está falando aí para dezenas de pessoas, não é? E que realmente aproveitaram bastante, falo por mim, e tenho certeza que falo por todos também. Então, eu agora gostaria de abrir para perguntas. As inscrições podem ser feitas pelo chat, mas como eu não avisei previamente, né? Então, eu gostaria de falar, professor. Pois não, Wellington, diga lá. Eu devo deixar a imagem estática ou posso abrir a imagem? Depende, se isso piorar muito a transmissão, tente liberar, mas o importante é a sua voz, diga lá para a gente. Ok. Eu gostaria também de agradecer a professora que se dispôs, porque disposição é algo dinâmico, vamos usar esse trocadilho assim, né? Então, professora, é o seguinte, eu quero ser bem sucinto. Eu sou aqui de Ananindeua, município colado a Belém, do Pará. Eu sou formado em matemática pela Universidade da Amazônia, UNAMA, e sou formado em física pela UFPA, né, no curso PAFOR. Então, professora, eu gostaria de perguntar o seguinte. São duas perguntas em uma. Em primeiro lugar, a preocupação de cada dia mais nós perdermos espaço para essa nova abordagem, né? Essa nova educação, que para mim não tem nada de novo nos currículos em relação ao MEC. Começo já fazendo uma crítica ao MEC em relação a isso aí. Em segundo lugar, eu vejo que o Enem, ele trouxe coisas positivas, que eu não vou citar agora aqui, mas trouxe também muita coisa negativa. Porque assim como em matemática, por exemplo, eu tenho um campo muito restrito de uso de números complexos, por exemplo, eu posso falar das duas, porque já falei que eu fiz as duas. Então, eu tenho alunos que não gostam de matemática, assim como não gostam de física, em especial por conta da imensa carga horária, que a quantidade imensa de conteúdo, porque quando o aluno chega no ensino médio, na verdade, vamos ser bem sinceros, o professor que está aqui na base do ensino médio, ele vai ter que correr, muitas vezes, com o seu programa, porque senão, quando o aluno chega lá no terceiro ano, ele simplesmente não viu A, não viu B, não viu C. E isso, de certa forma, vai cair na prova do Enem. Então, de certa forma, nós ficamos amarrados a uma questão conteudista do Enem e, por outro lado, querem tirar cada vez mais carga horária da disciplina de física. Então, eu gostaria que a senhora abordasse isso da sua maneira de ver e da parte da universidade em relação ao currículo de física, que eu acho também que poderia ser enxugado de várias formas. Obrigado. Obrigada, Wellington, pela pergunta. Bem, em relação ao conteúdo, né, primeiro, a questão de quantidade de conteúdo, eu concordo totalmente com você que não faz nenhum sentido, né, você ter um conteúdo imenso que não cabe no tempo e no espaço, né? Por outro lado, esse trabalho ao qual eu me referencio, né, do estudo de como as pessoas aprendem, ele também foca muito na seguinte questão.
ao invés de um conteúdo enorme, o que é importante é explorar as questões centrais e de forma que o estudante experimente e participe disso, né? Então, em relação ao conteúdo, eu tenho essa posição. Não faz nenhum sentido a quantidade de conteúdo que está nos livros didáticos e que se imagina, então, que deva ser ensinado no ensino médio, né? Agora, por outro lado, Wellington, existe uma distorção, eu estou falando do nível do ideal e do que eu penso sobre o nosso ensino, né? Por outro lado, o nosso ensino ele é muito distorcido em relação ao ensino de ciências, pelo seguinte, a física só vai ser ensinada no ensino médio já com fenômenos, conceitos, teoria e matemática, né? Isso é completamente irracional, porque a matemática digamos assim, depois que eu entendo que existem os fenômenos, que eu olho para eles de uma certa maneira, que eu fiz medidas, e dessas medidas saíram números, e esses números foram relacionados em equações, né? Quer dizer, as equações são o final, digamos assim, é o final da construção da teoria, né? Não tem como construir relações matemáticas se eu nem ao menos conheço o fenômeno, né? Isso contrasta, por exemplo, com a situação de ensino de ciências público na Inglaterra, onde as crianças de 4, 5 anos têm professores de ciências, que fazem o quê? Vai observar, vai ver uma coisa cair, vai jogar água, vai mexer com vela, né? E nós queremos fazer tudo isso no ensino médio. Então, isso cria uma tensão horrorosa em que tudo tem que ser ensinado junto, né? Então, sobrecarrega demais. Tem o ponto, então, crianças não aprendem a observar e a começar a ter nomes para as coisas, nomes científicos, né? Porque a gente tem uma linguagem própria, a ciência tem uma língua que é diferente da língua comum, né? Então, a criança aprende inglês, mas não aprende cientifiquez, né? Palavras que ele poderia aprender também desde menorzinha. O ensino de ciências, no fundamental, é feito por professores que não tiveram formação ampla nas ciências, né? Ou é formação em biologia. Hoje está mudando um pouquinho, mas acho que ainda é muito pouco, né? Ou em biologia, ou em química, ou em física. Então, também não vão ser capazes de dar essa visão mais integral e uma visão mais ligada aos fenômenos também, né? Então, esse é um lado da coisa. O outro lado é que o que está sendo feito no MEC é uma tristeza, né? Porque eu acho que fazer uma integração das ciências é uma proposta interessante, mas depois, com a lei do ensino médio, a Base Nacional Comum para o ensino médio perdeu até o sentido, porque a lei do ensino médio diz que você vai ter pouquíssima, tem escola que não precisa ter aula de física no segundo, terceiro ano, né? Na Sociedade Brasileira de Física, o Crispino mencionou que nós dois estamos lá no conselho, nós andamos estudando o que a Base Nacional Comum do MEC propõe para a escola, né? Mas, na verdade, a gente está vivendo um momento de crise tão grande que o que vai ficar valendo mesmo não é possível saber. Agora, por último, eu queria também comentar, Wellington, que assim, você mencionou o Enem, né? O Enem, eu acho que assim, a questão de Enem e de vestibular, ela sempre persegue, né, o ensino das disciplinas, né? Porque acabo tendo que me orientar como professor pelo aquilo que o vestibular ou o Enem vai exigir, né? Eu penso que
também, a gente, como professor de física, tem que pensar assim, eu estou ensinando física para todos, não apenas para aquele menino que vai estudar física futuramente, ou química, ou enfim, vai para a área científica. Então, o que eu preciso ensinar a essa criança, a esse jovem, é a pensar, né? Os nossos métodos, as nossas ideias, mas de forma que ele possa aprender a observar, relacionar, estudar e pensar. E para isso eu não preciso ensinar toda a física. Né? Toda a física, em todos os detalhes que o programa, o livro do ensino médio diz. Eu preciso das bases, o que é eletricidade, o que é magnetismo, o que é calor, as coisas bem básicas, eu não preciso de detalhes, de circuitos, de calores específicos, né? E é isso que talvez falte a gente ter tempo para pensar. E só para concluir também, a elaboração, né, desses projetos do MEC é outro defeito brasileiro, ela é feita por um grupo muito pequeno e seleto de pessoas com pouca relação com a realidade da escola, né? Bem, acho que parar um pouquinho para dar oportunidade, caso alguém mais queira perguntar. Não sei se consegui responder, mas... Obrigado, professora. Um pouquinho aí. Obrigado, ainda teria... Obrigado. Ainda teria muita coisa, mas eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Wellington. Obrigado, Vera. Então, eu tenho aqui no chat, há um comentário do Rosivaldo, né? Professora Vera, parabéns pela palestra. Você trabalha a experimentação com materiais alternativos baseado na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, né? Se alguém tiver também uma outra pergunta que já queira fazer, de repente a professora pode responder num bloco. Se não, professor. Sim, então, respondendo, quer dizer, eu não sei se eu consigo responder para o Rosivaldo. Eu conheço a teoria do Ausubel, né? Assim, são duas questões. Uma é que o conteúdo, as ideias que eu vou trabalhar, elas têm que fazer sentido para o aluno, né? Para o estudante. E, para que faça sentido, no meu ponto de vista, é preciso que ele faça experimentos, faça observação, brinque com os fenômenos, né? Então, certamente, essa minha posição reflete também elementos da teoria do Ausubel. E quando a gente fala muito de materiais alternativos, né? É isso mesmo, é possível fazer experimentos, eu acho que talvez tenha um ponto importante aqui. Esses experimentos não são experimentos em que eu tenho medidas precisas, né? Em alguns eu posso até medir algum comprimento, algum volume, uma temperatura, mas não são experimentos em que são experimentos mais qualitativos, né? Mesmo a lei de Faraday, eu inverti o sentido eu inverti o movimento do ímã, eu movimentei o circuito em vez de movimentar o ímã. Tudo isso posso experimentar e posso correlacionar com uma equação matemática que vai mudar o sinal, eu vou ter mudança de sinal, etc., né, do vetor, ou do sentido da corrente. Então, os materiais desculpa, só voltando um pouquinho, eu não faço medidas, eu não tenho números para que esses números possam ser colocados num gráfico, numa reta, ou numa curva qualquer. Mas eles permitem investigar o fenômeno, relações, né, qualitativas entre uma temperatura e um movimento do calor, a iluminação, enfim, a possibilidade de investigar várias relações quantitativas que estão presentes nas relações matemáticas, né? Então, a diferença entre o material alternativo e o material de laboratório, eu acho que é basicamente essa.
né? O de laboratório vai permitir um osciloscópio, um voltímetro, vai permitir você fazer medidas. Mas, por outro lado, muitas vezes, o equipamento de laboratório, ele é tão sofisticado que ele esconde o fenômeno principal, né? Então, você usa o voltímetro sem perguntar como é que ele funciona lá dentro, né? Você usa, por exemplo, um espectroscópio para olhar a lâmpada de mercúrio, né, ou de sódio que a gente tem, né, na escola, na casa, eu posso fazer com material simples, né? Eu não vou conseguir um espectro belíssimo, mas eu posso, mas existe essa possibilidade. Então, para explorar os fenômenos, eu não preciso de equipamentos muito complexos. Não sei se respondi a pergunta. Então, Vera, obrigado, Rosvaldo. Aqui tem um comentário da Elis da Silva Mendes, que diz: muito interessante o tema, tratar o ensino de forma dinâmica, dentro das possibilidades que apresentam as estruturas de muitas escolas, é um desafio, porém muito gratificante. Parabéns, professora. A Isabela Dias fala que esse modelo de aula tem conseguido fazer com que os estudantes sintam que aprendem um pouco dos conceitos. Como se dá a avaliação? Sim, a avaliação, ela se dá, né, nesse tipo de ensino. Primeiro, ela é contínua, né? A cada dia, a cada semana, ele tem coisas para fazer, ele discute na sala de aula, ele produz pequenos textos, desenhos, ou a própria lousa. Então, a avaliação é contínua, e um ponto talvez bem importante de uma avaliação, digamos, num final de bimestre, né, ele é pedido a ele que resolva um problema que tem aspectos mais globais, né? Porque a gente está muito acostumado com probleminhas que perguntam, põe uma determinada situação e pede para ele obter determinado resultado. Deixa eu ver se eu consigo pensar aqui um caso concreto, né? Então, eu faço um exemplo, bom, vou talvez não pensar um exemplo de universidade, pensar um exemplo de escola. Deixa eu pensar aqui rapidamente. Eu posso pegar um problema que tem conservação de energia, mas tem também, eu posso explorar ele do ponto de vista de conservação de energia, do ponto de vista de leis de Newton, do ponto de vista da cinemática. Então, eu vou pedir para o meu estudante uma situação em que ele consiga mostrar que ele compreende essas várias formas de olhar para a mesma coisa, ao invés de fazer picadinho, perguntinhas aqui e ali, né? Então, se ele aprendeu a pensar, né, a conseguir olhar para um problema e olhar para ele de várias formas, ele vai conseguir fazer isso, né? Então, e um outro ponto também, Isabela, isso é uma coisa que na verdade, eu pratico isso há muitos anos no próprio ensino de graduação também, né? E aí, agora, com esses trabalho nas escolas, estendendo para lá, é que o estudante sempre explique o que ele faz. E explique, não só em palavras, como em desenhos. O desenho é extremamente revelador do que o estudante pensa. Às vezes, ele usa uma frase que é uma frase que ele memorizou de algum texto, de alguma coisa que o professor falou, mas na hora que ele faz o desenho, pronto, o desenho mostra o que ele pensou, né? Então, sim, a gente tem avaliação muito positiva, assim, desse tipo de trabalho, né? Ele é muito difícil, a gente tem que estar sempre revendo, tem que estar sempre discutindo, então é difícil fazer isoladamente, né? Por isso que eu acho que o trabalho, desses aspectos de encontros psicólogos, os professores gostam muito, que ali eles se encontram e conseguem conversar entre eles. Tanto é que a gente passou a se reunir mensalmente, não é só em julho e janeiro, não.
bom, não sei, são muitas coisas. Eu falaria horas sobre isso, porque esse assunto obrigado. É Obrigado, Vera. Obrigado, Isabela. O professor Zé Luiz, que é um colega que eu mencionei aqui, inclusive antes da gravação, é um colega professor da universidade com bastante experiência, disse que precisa sair, mas deixou os parabéns a você, professora, que seria muito bom que você pudesse ministrar uma das suas oficinas aqui para os nossos alunos, e, é claro, eu concordo com ele. Então, se a gente tiver a oportunidade, certamente faremos isso com grande alegria. Montar um mini curso aí. Ótimo. Então, temos aqui o João Fagner, que escreveu: professora, de que forma podemos trabalhar para tornar mais significativo a alunos que cursam o ensino médio no período noturno, que, em geral, são pessoas que trabalham durante o dia, chegam à escola já bastante cansados e trazem muita dificuldade com a linguagem matemática e até mesmo com a leitura e escrita. Quer dizer, como trabalhar com esses alunos? Sim. Deixa eu só fazer uma pergunta. Esses estudantes do período noturno, eles geralmente são mais velhos ou não? Ou é a mesma faixa etária do diurno? Então, João, você pode ligar seu microfone e falar, João Fagner, ou então você pode escrever aqui no chat. Se não, eu acho que você poderia assumir ambas as coisas. Independente disso... bem, uma coisa que... assim, a gente tem que trabalhar a partir da realidade. Então, professora, só complementando, ele escreveu aqui, a maioria com idade acima de 30 anos. Então, isso, Amanda. Então, João, essas pessoas, elas já têm experiência de trabalho, né? Muitas vezes, elas têm alguns conhecimentos práticos que a gente não costuma engajar na nossa sala de aula, né? Então, bem, o que eu ia começar dizendo é que a gente tem que sempre trabalhar a partir da realidade, né? Não adianta eu idealizar o que eu vou ensinar se eu não... Então, eu tenho que dosar o que eu vou fazer. Se eles não têm conhecimento matemático, se eu consigo trabalhar com o pequeno grupo que tem, eu avanço mais, mas não faz sentido eu introduzir matemática quando a pessoa não tem esse conhecimento, né? Então, eu acho que trabalhar os fenômenos, a observação, porque geralmente quem é profissional tem uma maturidade maior, né, e conhece algumas coisas, né? Então, engajar o conhecimento que eles têm, trazer sempre a observação dos fenômenos e engajar o pensamento deles, né? Então, porque acho que foi colocada, né, o Wellington tinha falado essa questão do tempo, eu acho que a opção é sempre mais pela qualidade, trazendo um tema que vai ser explorado do ponto de vista da observação, do que eles pensam sobre aquilo, trazendo a linguagem, trazendo a proposta dos modelos científicos, das teorias científicas, mas de forma que eles consigam pensar, desenhar com aquilo. Então, eu acho que, eu não sei, não tem uma receita melhor do que isso, né? Um exemplo que... que eu estou muito com os exemplos de astronomia na cabeça, porque a gente está trabalhando com um clube de 2 escolas exatamente nesse tema agora. Então, uma coisa que aconteceu, por exemplo, que foi fantástico, né? Alguns estudantes me falaram, vamos pedir para eles fotografarem as estrelas, fotografarem a Lua, fotografarem o Sol. Eu falei, gente, não dá para em São Paulo, não tem mar, não tem aparelho fotográfico, eles não vão conseguir. Gente, esses meninos e meninas produziram fotos belíssimas do céu de São Paulo, de estrelas, de lua. Então, acho que na hora em que você, né, se tem um encanador na sala, se tem um eletricista, se tem, não sei, agora teria que, né, explorar, saber quem são esses seus estudantes, né? Dá para trazer algum conhecimento deles junto com a física, né? Enfim, João, divagações, tudo é muito... A gente tem que ir tentando, essa que é a receita. Obrigado, Vera, obrigado, João. Eu acho assim, professora, com certeza nós poderíamos, como você mesmo eu queria perguntar, posso falar, Cristina?
Pode. Tem muita gente inscrita. Não, então, vamos abrir uma exceção. Vai lá. É curioso porque, por exemplo, eu não sou professora do ensino médio, professora da universidade, mas procuro bastante dar aula dos cursos iniciais, físicas básicas da universidade, né? E desculpa que tem um rapazinho aqui do meu lado de 5 anos. E um dos motivos que eu tento dar esses cursos básicos que é porque eu brinco que eu gosto de ensinar os alunos a pensarem. E eu percebo que eles entram na universidade sem saber pensar. Até aqueles que têm um conhecimento abstrato de matemática, os que passam em engenharia e tal, não pensam. Exemplos práticos, tipo, para a gente ver que a nossa formação de ensino básico e ensino médio é deficiente no Brasil. Tipo você, um exemplo bem prático é você dar exercícios do livro Halliday ou do Moisés Nussbaum. Moisés Nussbaum sempre cobra uma contextualização de conhecimento, como você falou, pensar globalmente, e o outro um pensamento muito fracionado, meio que decorado, né? Aplicar tal coisa que não condiz com a realidade do que a gente vive, né? E você vê que eles não aprenderam a pensar. Então, realmente, esse seu trabalho é bem interessante, porque é o que a gente acaba na universidade tendo que correr atrás, mesmo daqueles que conseguiram ter um conhecimento abstrato, independente dessa deficiência, né? A gente tem que ensiná-los a pensar. E é o que você colocou, é ensinar a pensar diante dos experimentos, diante da realidade. Muito bacana, porque a gente acaba fazendo na universidade isso inconscientemente e vocês estão tentando formular de uma forma mais interessante. Obrigada pelo seminário, é muito bacana. Eu acho que vocês que têm filhos pequenos vão perceber isso. Às vezes vem perguntar alguma coisa, tá lá, tem que fazer uma lição da escola, e aí você começa a conversar, tentar fazer a criança pensar, fala assim, não, a professora não quer assim. Então, na verdade, a escola acaba, em vez de ensinar a pensar, ensina a não pensar, né? Então, hoje a pergunta que meu filho de 5 anos falou é que ele está muito interessado de quando a internet funciona ou não, para o joguinho funcionar ou não, é de onde veio essa onda eletromagnética. Uma coisa de 5 anos. E se você não tiver uma professora que explique, a criança vai perder a curiosidade, ela vai desistir de perguntar, vai desistir de aprender, né? Então, dá sorte quando tem professor físico em casa, mas não é a realidade. Deveria ter na escola alguém que dissesse para ele a resposta, né? Ângela, eu vou aproveitar e explorar o Crispino aqui, a boa vontade dele. Eu sempre conto para os meus estudantes da licenciatura e outros, né? Que eu tenho 3 filhos, e a minha filha caçula, de 6 anos, com a qual eu não conversava física, um dia jantando comigo, me perguntou, mãe, o ar não cai? Não, o ar não pesa? Por que ele não cai? Então, hoje ela é artista, bailarina, não tem nada a ver com física. As crianças pensam, os jovens pensam, a gente não pode matar esse pensamento. Com certeza, é por aí mesmo. É isso aí, obrigado, Ângela, obrigado, Vera. Tem mais um comentário aqui, professora, que eu acho que foge um pouco, mas por isso mesmo acho que vou colocar para você, e aí com isso a gente encerraria as perguntas, até porque a hora já está avançada. Boa noite, professora Vera, parabéns pela sua fala. O que a senhora pensa de encontros regionais ou mesmo encontro nacional de professores e pesquisadores da área de ciências para trocar informações de experiências desenvolvidas em sala de aula? Acho extremamente necessário, né? Extremamente necessário. Inclusive, eu vou comentar, a partir do Encontros Pscola, nós criamos uma associação profissional de professores de escola pública, mas não é que é fechado para os outros professores, com esse objetivo de produzir encontros regionais de formação, de troca de experiência. Nós temos um seminário todo mês de julho, esse
não vai haver por causa do seminário de professor de escola pública, em que os professores vão para trocar, mostrar trabalhos que estão sendo feitos, suas propostas, discutir, enfim. Falta muito, eu não me lembro o nome da pessoa que fez esse comentário, essa pergunta, mas falta espaço... Evaldo, falta espaço para professores da escola trocarem ideias entre si e também com pesquisadores ou pessoas da universidade que tenham interesse, né? Então, eu acho que essa é uma ideia que certamente é importante, né? Eu acho que criar esses espaços, porque, por exemplo, a sociedade, nós temos o SNEF, que é o Simpósio Nacional de Ensino de Física, mas ele acaba sendo um espaço muito mais para os pesquisadores do que propriamente para os professores se expressarem e trocarem ideias, me parece, né? Eu acho que a gente precisa avançar nessa direção, de criar espaços onde o professor que está na escola também mostre os seus trabalhos, troque ideias entre si e com quem está na universidade. Então, Vera, muito obrigado. Obrigado, Evaldo, por sua pergunta. Então, me dá a oportunidade de agradecer. Tá. Com certeza. Bom, então, assim, se você quiser dar as suas últimas palavras, não sei se você está me escutando, se você quiser, então, pronunciar suas últimas palavras aí para a sua plateia, depois disso, acho que a gente caminha para o encerramento. Fique à vontade. Eu quero só agradecer muito essa oportunidade e também me colocar à disposição para futuros momentos aí de encontro, de conversa, de oficinas, minicursos, o que seja. O meu sonho é espalhar, contribuir para fortalecer essa interação universidade-escola, aonde for, no Brasil, de preferência todo. Ótimo, professora. Muito obrigado. Então, assim, eu pediria, antes da gente ligar os microfones para uma salva de palmas final para a professora, à medida que as pessoas fossem saindo, se quisessem deixar registrado no site o seu nome e o local de onde vocês estão assistindo, só para a gente ter uma ideia dessa distribuição, a cidade, o estado, tá certo? Então, antes de sair, deixem registrado no site, que depois eu informo também para a professora. Então, eu peço que todos liguem seus microfones e que nós demos mais uma vez uma salva de palmas à professora. Tá certo? Muito obrigado, então, Vera, mais uma vez. Com isso, a gente encerra. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. Boa noite.